Olá, turma do primeiro ano 3. Sou Joyce Fernandes, professora de Artes Visuais, e hoje nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco sobre o Barroco no Brasil. Mas antes vamos falar um pouco sobre o Barroco, onde ele surgiu, em que época ele surgiu. Bom, o Barroco ele é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa durante o século XVIII. Por isso, toda a cultura do período, incluindo seus costumes, valores, relações sociais, tudo é chamado de barroca. Essa época do barroco surgiu no final do século do Renascimento e manifestava-se através de grande ostentação e extravagância nos grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. E o barroco surgiu na Itália, depois foi se desenvolvendo para outros países europeus, na pintura, na arquitetura, na escultura, na música, na literatura. E agora vamos conhecer o Barroco no Brasil. Contexto histórico. No Brasil, o Barroco tem seu apogeu no século XVIII e pendurou até o século XIX no nosso país, em virtude da riqueza do período colonial. Temos um acervo marcante de obras de expressão barroca. Estudiosos afirmam que no estilo barroco quando surgiram as primeiras expressões de arte verdadeiramente brasileira, como essa da imagem do Coroa de Espinho do artista Aleijadinho. Vertentes do barroco no Brasil. Há duas vertentes dentro da arte barroca brasileira. A mais requintada, ocorreu nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, onde a economia era baseada em cana-de-açúcar e mineração. Nas regiões mais afastadas do país, onde não havia a produção de açúcar nem ouro, o estilo arquitetônico barroco era mais simplificado. As igrejas não possuíam trabalhos tão elaborados, pois eram realizadas por artistas menos experientes e renomados. Na imagem é a vista frontal da matriz de Santo Antônio tirada por Beatriz Sade. Aqui, esse estilo está fortemente relacionado ao catolicismo. Existem muitas igrejas barrocas. Entretanto, também é possível encontrar outros projetos arquitetônicos com tais características, por exemplo, Câmara Municipal, penitenciárias e residências de pessoas ilustres. Ou seja, a exploração do ouro passou a ser a principal atividade econômica desenvolvida, e o aumento da população proporcionou um forte desenvolvimento econômico. E assim teve a queda de exportações do açúcar nordestino no mercado consumidor mundial, que tem o início de um ciclo de ouro no período em Minas Gerais. Passou um grande foco tendo em conta as jazidas encontradas no local. Então foi ali que a arte barroca mineira começou a despontar com o artista Aleijadinho na escultura e arquitetura e mestre Ataíde na pintura. Olha aí o Aleijadinho. O maior ícone da arte barroca no Brasil foi o escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, entre 1730 e 1814. A sua produção varia de trabalhos em madeiras entalhadas, pedra, sabão, altares e igrejas, e tem como característica o uso das cores e a maneira simples e dinâmica de retratar as cenas.
Então, as obras do Aleijadinho eram de grande capacidade técnica e detalhamento, produzidos com o estilo barroco, como grande influência do movimento até do rococó. Sua produção ela mescla de referências visuais, de estilos, e principalmente da vida cotidiana de onde ele morava. Conceito da arte barroca. A arte barroca é conhecida pelos detalhes, requinte e elegância exagerados. Surge no contexto da Contra-Reforma e também no cenário colonista, com as muitas riquezas das realezas em novos territórios. Suas obras incluem, sobretudo, os temas religiosos. Por ter se desenvolvido em diversos lugares, o estilo barroco não possui um caráter homogêneo. Existem várias diferenças entre a produção realizada por cada artista em localidades distintas. Apesar disso, aqui tem algumas características mais marcantes que se repetem entre os artistas, que é o predomínio de temas religiosos, riqueza nos detalhes e formas, expressões dramáticas das personagens retratadas, preferências pelas curvas e contornos em detrimento das figuras geométricas, importância da iluminação e jogo de luzes e sombras, uso de contraste a fim de evidenciar a proximidade do divino com o humano. Ou seja, o barroco no Brasil ele resgata principais características do movimento europeu, mas acrescentando ali aquela referência cultural do país, o visual da produção miscigenada, colonizada por mais de uma dimensão de religião. O contraste entre feição humana, rebuscamento estético e evidente principalmente nas esculturas, nas pinturas, que são o que? As linhas curvas, a intensa relação com a religião, ícones de símbolos religiosos, ornamentação e decoração rica dos detalhes, mistura de referências e pluralidade regional. Essa arte ela é de múltiplas manifestações, que foi se espalhando no território brasileiro. É possível notar as variações e outras influências dos outros estados no Brasil. Arquitetura e pintura. Em decorrência da Contra-Reforma, nesse período, a arquitetura barroca destacou-se pela construção de várias igrejas. O artista o objeto era propagar o catolicismo e, ao mesmo tempo, reafirmar seu poder. Isso era alcançado mediante a ostentação das obras construídas. No Brasil, a Igreja São Francisco de Assis é considerada a obra-prima de Aleijadinho. Seu teto foi pintado por Manuel da Costa Ataíde. O início da sua construção data de 1779, mas foi apenas concluída 18 anos depois, em 1794, que é a igreja dessa imagem aí, que eu coloquei no slide. Igreja de São Francisco de Assis, que fica em Ouro Preto. A pintura também focou nos temas sacros, sendo que muitos tetos de igrejas foram pintados com estilo barroco. A característica que mais se destaca em termos de pintura é o jogo de luz e sombra. A presença de um foco de luz sobre a figura principal da obra é feita propositalmente para direcionar a atenção dessa figura iluminada. Tanto na pintura quanto na escultura, o cotidiano é retratado de forma real, comovente, onde são observadas expressões drásticas faciais. No barroco brasileiro, não podemos deixar de citar Manuel da Costa Ataíde.
considerando o maior pintor na área do período colonial. Essa imagem no lado é a pintura do forro da igreja de São Francisco de Assis, que é aquela igreja lá do slide anterior, essa daqui, ó, que fica lá em Ouro Preto, e foi pintada pelo Manuel da Costa de Ataíde. A pintura, ela foca nos temas sacros, né? Sendo que muitos tetos da igreja foram pintados com estilo barroco, como está no início do texto. Então, gente, o estilo barroco na pintura tem uma diversidade de técnicas, estilo e funções que se torna difícil de encontrar características que unifiquem as diferentes escolas da época. Que se reflete sobre a vaidade dos triunfos mundanos, às vezes por meio de cenas de gênero, de temas da vida diária e de naturezas mortas, que tiveram um desenvolvimento singular na época. Também a importância da pintura mitológica, histórica, assim como o retrato. Ela se divide no naturalismo e no classicismo. No naturalismo, radicaliza as tendências esclarecedoras e populistas na Contra-Reforma. No classicismo, recupera a tradição clássica, com o sentido harmônico da beleza como encarnação de um pensamento. Então, gente, esses são o estilo da arte barroca dos europeus. Só que o Brasil, os artistas brasileiros pegam um pouquinho de cada estilo para fazer as artes deles aqui no Brasil. Não se envolveu nos mesmos moldes, com a mesma relevância dos outros países, mas o estilo se manifesta no Brasil com características peculiares, tanto na arquitetura, quanto na escultura, na pintura. O que se nota é a existência de alguns intelectuais influenciados por autores portugueses e espanhóis que conseguiram produzir especialmente em Salvador algumas obras características barroca. O aumento da produção artística barroca no Brasil, principalmente nas áreas de pintura e escultura, sempre começou, em Minas Gerais, lá no período do século do ouro e do Nordeste. Isso porque as cidades, além de ricas, apresentavam intensa vida cultural e artística. Na Bahia, por exemplo, o barroco se destaca na decoração das igrejas. A igreja de São Francisco de Assis, da imagem do slide que eu coloquei, é considerada uma das mais ricas e suntuosas do território, que é um retrato desse período. E nas cidades litorâneas como o Rio de Janeiro, Recife, Salvador, a influência da metrópole portuguesa era maior, com que fez que o estilo guardasse fortes características europeias. Em seguida, mineradoras, como Vila Rica, que hoje é o Ouro Preto, né? Isoladas pela distância e pela precariedade da comunicação, o barroco foi ganhando as suas próprias características. Traços negros e mulatos são recorrentes nas imagens de santos e pinturas de capelas e igrejas, dada a forte influência dos escravos. Então, a ascensão do estilo acompanhou a descoberta do ouro em Minas Gerais,
a primeira corrida do ouro do Ocidente. Minas confere um ar muito peculiar ao estilo no país. A arte barroca no Brasil teve presente basicamente nas igrejas da época, na arquitetura, nos ornamentos, nas esculturas, na pintura. E as cores usadas para pintar o teto da igreja de São Francisco de Assis, no Ouro Preto, lá de Minas Gerais, as cores elas são vivas, são quentes, do que a pintura barroca de Portugal. Referências. Então é isso, gente. O barroco no Brasil foi um movimento artístico que se desenvolveu na Europa e retomou princípios de um estilo clássico, dualista, dramático e simbólico de representações da Igreja Católica, que a arte foi sendo usada para impressionar, para promover a relação entre o divino e o celestial. Com a chegada no Brasil, teve o reflexo dos hábitos portugueses nas mais diversas artes. Entretanto, na arquitetura e na pintura, as características ficaram evidentes com a fé católica sendo representada nas igrejas imponentes e pela presença de figuras como santos, anjos e elementos sacros. Para a imponência, as construções que apostam na verticalidade e no uso de ouro, que colonizava por mais de uma nação em algumas regiões. O contraste entre feição humana e rebuscamento estético, que é evidente principalmente nas esculturas, com as características de como as linhas curvas, intenção com relação à fé católica, ícones, símbolos religiosos, mistura de referências e pluralidade regional, a arte de múltiplas manifestações que foi se espalhando pelo território brasileiro, além das características já elencadas, que é possível de se notar nas variações e outras influências em outros estados brasileiros, com grandes artistas como o Aleijadinho e o Ataíde. Teve um marco maior, né, na parte da arquitetura, o Aleijadinho, e na pintura, o Ataíde. Foram os artistas mais conhecidos no barroco no Brasil. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. É isso.